Deus do céu, o cara tá com fuzil. Que coisa terrível, meu Deus do céu. Por que tanta violência, tanta maldade? Tem necessidade disso, gente? Minha Nossa Senhora, que é isso? Em 2004, uma senhora moradora de Copacabana entregou à polícia do Rio de Janeiro uma sacola cheia de fitas de vídeo. Ali estavam imagens feitas por ela de traficantes que, a poucos metros da janela do seu apartamento, cometiam crimes à luz do dia, sem serem incomodados. O conteúdo das fitas seria revelado no ano seguinte, em uma série de reportagens do jornal Extra, e a autora da denúncia ganhou um nome fictício, Dona Vitória. Para quem não conhece, não sabe sua história, Dona Vitória, mas agora eu posso falar com toda tranquilidade, Joana da Paz, ela foi uma pessoa que mudou a história da cidade do Rio de Janeiro, quando, com a sua coragem, decidiu enfrentar o tráfico de drogas que acontecia na frente à sua janela, né, na ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Na semana passada, 17 anos depois das primeiras reportagens serem publicadas, Dona Vitória morreu e sua verdadeira história foi revelada. Vitória, na verdade, é a Joana da Paz, vivia há alguns anos em Salvador, um segredo guardado a 7 chaves pela polícia e pelo então repórter Fábio Guzmán. A Justiça do Rio condenou 26 pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas. 9 eram policiais militares. A denúncia foi feita por uma aposentada. Durante 2 anos, da janela do apartamento onde morava, em Copacabana, ela filmou os bandidos vendendo drogas e fazendo ameaças com armas. As denúncias tiveram efeitos práticos. Dezenas de pessoas, incluindo policiais militares, foram presas. A história correu o mundo e rendeu uma série de homenagens à Dona Joana da Paz, que fazia parte do programa de proteção a testemunhas. Até o fim de sua vida, contava com orgulho seu ato de coragem de filmar os criminosos. Agora servirá de inspiração para um filme e será interpretada por Fernanda Montenegro. A história dela é a inspiração de Vitória, filme original Globoplay com produção da Conspiração. O longa tem Fernanda Montenegro no papel principal e o ator Alan Rocha dando vida ao personagem inspirado no jornalista Fábio Guzmán, hoje editor de O Globo e Extra, que descobriu a história da Dona Vitória e a trouxe a público. O Ao Ponto dessa segunda-feira conta a história de Dona Joana da Paz e recebe no estúdio Fábio Guzmán, hoje editor do Globo e do Extra. Eu, Felipe Barini e Carolina Moran te convidamos para o episódio dessa segunda-feira, 27 de fevereiro. Vem com a gente! Fábio Guzmán, para a gente começar essa conversa, conta um pouco como é que você descobriu a história da Dona Vitória, que agora a gente sabe que é a Dona Joana da Paz. Nessa matéria que foi publicada na sexta-feira na edição do Globo, você contou que foi um processo longo, né, que demandou uma boa dose de insistência e paciência. Começa tudo com o bom e velho jornalismo tradicional, que é repórter na rua. Sola de sapato. Sola de sapato, gastando sola de sapato e foi numa ronda daquelas, porque você vai ter a reunião de domingo que você precisa sugerir alguma pauta. E o jornal de domingo tem que ser muito mais bem trabalhado, aprofundado, matérias um pouco mais profundas. E a coordenadoria de inteligência, na época, eu tinha fontes lá, e fui procurar, então, a inspetora Marina Magesse, que faleceu em 2017. Isso e na Polícia Civil, né? Na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E quando eu chego lá, a Marina não estava em curso, enfim, mas tinha lá um policial que era minha fonte, o inspetor Aurélio Nascimento, que hoje é comissário de polícia. Ele falou, poxa, acabou de passar aqui uma senhorinha, devia ter uns 80 anos, ela deixou uma série de fitas, umas 8 fitas do tráfico da ladeira dos Tabajaras. Eu falei, poxa, posso ver? Acho que isso pode render. Aí ele pegou, tinha uma televisão, um videocassete no local, e ele colocou, o volume estava baixo. E as imagens, assim, no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente já tinha visto coisa muito mais forte em termos de armamento ali, de quadrilhas de traficantes armados.
Eu via pistola, vi revólver, escopeta, mas eu não tinha visto fuzil, nada. E eles botaram muito rapidamente. Eu falei, legal. Mas assim, meio que torcendo o nariz ali, não achando nada especial. Mas eu falei, mas vale uma matéria. 2 semanas, aí a Marina estava em curso, 2 semanas depois eu retorno, ele pede ali naquele momento sigilo, para não falar que foi ele que me contou, mas eu já revelei esse segredo. Então, e eu falei para a Marina, ela falou, me dá um tempo para eu ver do que se trata e ver também para eu começar a abrir uma investigação. E eu perturbei ela todos os dias que eu podia, até ela me liberar as fitas. Ela me libera com uma sacola, a mesma sacola que foi entregue, e já quando eu pego a sacola, eu vejo que tem um panfleto dentro, que era um panfleto ali de serviço, oferecendo serviço de massoterapia. A dona Joana, quando ela chega no Rio, ela começa a trabalhar como empregada, né, doméstica, mas depois ela teve uma patroa que ajudou ali a financiar justamente isso, né, um curso para que ela tivesse uma outra profissão. E tinha os dados dela, tinha o nome dela, tinha o telefone dela. E eu levo as fitas para casa. Depois de um dia de trabalho, chego em casa, deixo as fitas, esquento no micro-ondas a comida. Eu chegava muito tarde em casa. Falei, vou assistir agora um filminho. Aí coloquei. Quando eu coloco e começo a comer e eu aumento o volume, né? Porque no início estava muito baixo, eu aumento bem o volume. Quando eu aumento bem o volume, vem aquele tapa na cara que eu levei assim. Eu falei, cara, tô com a história da minha vida. Porque ela começa a narrar. Ela começa a pedir socorro e começa a narrar o que estava se passando na frente dela. Agora ele ficou aí com a arma, pra cima e pra baixo, peraí. O outro desceu correndo. Barbaridade, que coisa absurda. Apesar de ser em 2005, tem muita gente que tá ouvindo a gente que não lembra direito essas histórias. Conta um pouco pra gente o que tinha nas fitas. Era um desfile ali de homens armados, de uma boca de fumo ali em Copacabana, a Ladeira dos Tabajaras. Ela compõe a Ladeira dos Tabajaras e Morro dos Cabritos, uma coisa dominada pela mesma quadrilha, e aos fundos no bairro atrás, no morro atrás, é o Santa Marta, que era dominado pela mesma quadrilha. Então ela pegava um recorte de uma boca de fumo na Ladeira dos Tabajaras em Copacabana. E aí, nesse desfile de armamento e tudo, ela começou também a pegar pessoas usuários de droga, consumindo, comprando, e a rotina da comunidade funcionando também com isso, com crianças passando e tudo. Era isso que ela registrava e ela relatava. E por que ela começou a filmar e quanto tempo ela ficou filmando essa movimentação ali da janela dela? Como eu disse sobre o início de denúncia dela, data assim, de 99, porque eu vejo nas filmagens. Só que ela começa a filmar em 2003. E por que ela começa a filmar? Cansada de pedir ajuda da polícia, do Estado, ela decide entrar com uma ação por danos morais e materiais contra o Estado. E nessa ação, usando, obviamente, a Defensoria Pública, e em determinado momento dessa ação, ela relata também isso no vídeo. Ela conta o que ela teve que fazer, que cansou de esperar e que tinha entrado com essa ação. Só que num determinado momento, quando o Estado responde, e aí o Estado responde por meio do então comandante ali do batalhão da Polícia Militar de Copacabana, do 19º Batalhão, o coronel diz que não, ela está mentindo. Ali a gente combate sim, a gente sempre que é acionado vai lá, faz operações, botou ali um relatório de apreensões e tudo, mas diz que ela é mentirosa. E isso mexe com o brio dela e ela fala, eu sou mentirosa, então agora eu vou provar. E aí ela decide comprar uma câmera parcelada, dá uma entrada de R$800 e parcela o resto, ganhando um salário mínimo. Compra ali na Telerida de Copacabana. Conta pra gente como ela estava desacreditada e você, um repórter do Extra, entrou em contato com ela. Como foi esse primeiro contato? Você, eu sou fulano, tô aqui, vi as suas imagens e queria saber mais de você. Como foi esse primeiro contato com ela? Até o primeiro contato foram meses, né? Eu tive contato com o material em março, e aí eu começo já a trabalhar. Nessa noite que eu vejo primeiramente as fitas, eu já passo a noite inteira decupando todas essas coisas, ou seja, editando, tirando as frases, as imagens, para eu já ter um guia ali na hora de editar a matéria, porque no início eu achava que ia ser tudo rápido e fácil, ansioso, né? A gente quando pega uma coisa boa, assim, mas eu só fui a Marina
colocou uma condição, que era esperar ela investigar para descobrir quem eram os traficantes, enfim, para conseguir mandado de prisão, colocar dentro de uma policiais envolvidos, né? Porque tinha policial também envolvido. só que ela na não filmava. Em nenhum momento aparece tá. policial pegando propina com ela, nas filmagens dela. Os policiais aparecem porque, após a entrega e a polícia começar a investigar, com ajuda também no material dela, eles conseguem fazer interceptações telefônicas e alguns policiais caem nesses grampos. E aí sim surgem os policiais. Mas os bandidos a polícia começou a identificar já no período que a Marina estava na Simpol. Eu mesmo comecei a fazer a investigação. Então, assim, toda operação que tinha ali naquela região, seja da Polícia Militar ou da Polícia Civil, eu pegava a contabilidade do tráfico, eu pegava e fazia o material, começava a ver pelo banco de imagens quem eram aqueles bandidos. E foi dessa forma que eu descobri que um dos bandidos tinha morrido na área da 25DP, meses antes até. É um dos que está até na capa do jornal de hoje. 25, que é lá na Zona Norte, né? Não tem nada a ver com Copacabana. Engenho Novo, na Zona Norte, Engenho Novo. E só que o tempo vai passando e eu angustiado, e eu não queria pressionar com medo da Marina também cancelar tudo e eu perder. Isso se arrastou até agosto de 2004. Até que quando a Marina ela muda de delegacia, eu falei, vou perder tudo. E aí eu enquadro a Marina, ela falou, eu achei que você não queria mais. Eu falei, você tá maluca? A história da minha vida, como eu não vou querer mais? Você ficou me evitando, eu conhecia ela. Você ficou me evitando. Ela, não, então vamos resolver isso agora. Aí ligou para ela, falou, vou te apresentar aqui, a senhora queria falar com um jornalista, vou te apresentar aqui Fábio Guzmão, e vocês se entendam a partir disso. E aí? E aí eu me apresentei a ela, eu expliquei para ela, ela falou, que bom, pelo menos agora alguém vai fazer ali, eu quero denunciar mesmo. Ela sempre teve esse ímpeto de querer denunciar o mais rápido possível, que aquilo se tornasse público e procurando a imprensa mesmo. E aí eu marquei para o dia seguinte, ela ali na delegacia, na Polinter, com a Marina, e depois eu fui até a casa dela. E essa ida à casa dela sempre era com carro descaracterizado, sem o logotipo do jornal, eu sem crachá, e a gente montou já uma história cobertura naquele mesmo momento que eu era o sobrinho dela, distante. E assim foi. Tem um ponto muito interessante na matéria que você escreveu hoje a gente está gravando sexta-feira, que ela queria ser identificada, mas não podia identificar porque se você identificasse, ela seria fatalmente encontrada, eu poderia sofrer alguma coisa. Como foi esse processo de convencê-la a não ser identificada? Ela não topou logo de cara, né? Não, isso era impensável para ela. Mas o jornal, desde o momento zero, era impensável a gente publicar qualquer coisa identificando. E foi um processo de tentar convencê-la. Então, no primeiro momento, ela não aceitava isso. Aí, às vezes, era um pouco agressiva, ficava irritada, brigava comigo. E isso durou alguns meses. Porque eu ficava indo. A partir do momento que eu conheço ela, a primeira vez que eu entro no apartamento e vejo a proximidade, eu falo, mas não tem chance da gente publicar algo com ela aqui dentro. Assim, vão matar, não tem dúvida. Não daria para disfarçar um enquadramento, nada, numa edição de vídeo. Era muito assim. na cara, muito perto. Era muito perto. Muito fácil de encontrar. Muito fácil de encontrar. Então, isso durou alguns meses até que ela foi ficando cada vez mais irritada, brigando. E eu falei, vamos dar um tempo para a senhora amadurecer a ideia, porque a gente não vai mudar de ideia. E aí, assim, a gente fez. Aí teve um período que a gente ficou ali deixando em banho-maria, sem se falar. E você desesperado Não, porque... de ler na concorrência, de ver, sei lá, de perder. Não, sabe qual era o meu pavor? Pavor mesmo, assim. E essas coisas, essas angústias, só minha mulher sabe, Cristina, assim. Porque eu ficava muito ansioso, porque eu ficava com medo dela morrer. Várias fitas, Também. ela xingava eles. É um deslavamento total. Pode olhar, Camcucho. Se é coisa ruim, pode olhar. Estrupício. Só que eu não sabia o quanto... E tinha uma marca de tiro. Ela relata numa das fitas que uma vez ela ligou, até antes dela começar a filmar, ligou para a polícia, segundo o relato dela, e em determinado momento os traficantes começam a xingar. Fica denunciando a gente. Aí teriam dado um tiro. E, de fato, tinha uma marca de bala no apartamento dela, antiga. E ela atribuía isso, que após uma denúncia que ela fez, eles atiraram ali nela. É claro que eu acho que eles não fizeram depois, quando ela começa a filmar, algo porque deviam falar, é uma velha maluca. Mas não era. Ela ali estava
com uma causa e estava fazendo de tudo para que aquela causa dela fosse até o fim. E ela levou até o fim. E aí, em que momento surge, então, Dona Vitória e ela concorda em entrar para o programa de proteção à testemunha? Como é que dá essa virada e aí você consegue publicar a matéria? Os meses passam, o ano vira, chega em março de 2005, a gente faz uma reunião do jornal, eu peço uma reunião, porque o meu medo realmente era abrir o site um dia ela está uma idosa baleada em Copacabana. Eu levei isso para eles e eles falaram, olha, Gusmão, a condição é a mesma. O Otávio Guedes, ele falava, a gente vai continuar dessa forma. Então, que era o diretor do Extra na época, ele era editor executivo na época, o Otávio Guedes. E ele chegou e falou, essa é a condição. Vamos montar aqui um conselho para a gente definir e debater sobre isso, mas oferece para ela a oportunidade de a gente levar até a Secretaria de Segurança Pública, ao secretário de Segurança Pública. E se ela topa entrar no programa de proteção à testemunha, que num primeiro momento ela rechaçava. E aí eu ligo para ela, menino, você sumiu, não sei o que. Eu falei, a senhora estava muito ansiosa, então era melhor a gente dar um tempo e tudo. Mas assim, eu tenho uma proposta, a gente se reuniu aqui, quer levar o seu caso, se a senhora autorizar, o secretário de Segurança, mas com essa proposta de entrar no programa de proteção à testemunha. A senhora topa? Ela, eu vou pensar. Então, ela já foi mais flexível. E, a partir daí, a gente entra em contato com a Secretaria de Segurança e começa todo um trâmite para fazer as coisas acontecerem e ela ficar em segurança. Ou seja, foi um processo no qual a imprensa, aliada às forças de segurança, pegaram uma denúncia que foi inicialmente desacreditada e que levou à prisão de muita gente, né? Exatamente. E eu acho que isso é o grande lance, né? Eu acho que na nossa profissão tem uma discussão muito sobre a ética, do quanto você interfere na notícia, mas não se trata disso. Ela estava em risco, até porque ela se colocava em alguns momentos em risco, e eu acho que ali tinha um passo importante que a gente devia dar. E se a gente podia fazer isso, e como a gente fez, isso facilitou com que as autoridades olhassem aquilo do tamanho do problema, que o problema era, e decidissem investigar a fundo. Mas, assim, investigar a fundo após ela denunciar, fazer todas as fitas, cada fita que ela fazia, eu entreguei mais de 15 fitas na delegacia. E isso ajudou até a Polícia Civil a deixar um inquérito mais robusto, com mais provas, e conseguir todos os pedidos de interceptação telefônica, busca e apreensão, e fazer com que as coisas acontecessem. Inclusive, fazer a ponte com o programa de proteção à testemunha, porque não é algo que você entra... eu quero entrar no programa de proteção à testemunha. Ela passou por uma sabatina para ver se ela tinha condição de ser aceita. E eles até identificaram que ela não tinha, mas que iam acolher. Por que não tinha? Eu não sei os critérios, mas até onde eu descobri ali, né, tem a ver o quanto você estaria disposto a se submeter a determinadas condições, porque você não saca nem mais o seu dinheiro. Você não muda de nome, mas você ganha um codinome para ser tratado na rede de proteção, você sai do seu ambiente, você abre mão de tudo, você abre mão do seu referencial físico. Muito pesado. Hoje eu escrevo isso até na edição, assim, quando ela consegue o pouso definitivo em Salvador, em 2006, e ela consegue remontar o ambiente dela, porque ela pintava, ela tinha quadros, ela tinha altar, muito religiosa, ela consegue, a partir dali, também começar a reconstruir laços afetivos com amigos e tudo, e ganhou até um filho adotivo, como o Paulo ontem me relatou que ela tratava ele. Conta um pouco dessa mudança de rotina dela e como é que foram esses anos, né, depois até ela morrer em Salvador. De fato, ela ficou protegida? Teve alguma ameaça em algum momento? Alguém chegou a desconfiar que Dona Vitória poderia estar em Salvador? Como é que foi a vida dela nesses anos todos, ainda depois da reportagem? Não necessariamente teve uma ameaça velada. O risco era, né, por conta do que ela fez, mas nunca teve uma ameaça explícita a ela. Mas ela entra no programa de proteção em agosto de 2005 e fica até abril de 2006, quando ela decide fazer uma viagem para a Itália, para visitar um sobrinho. E fica lá um mês. Quando ela retorna sem falar com ninguém. Ela se aborreceu lá com essa pessoa que viajou com ela. Ela tinha muito isso. Ela amava e odiava às vezes. Mas ela tinha um super alto astral também.
E ela volta para o Brasil e aí reencontra a família em Alta Floresta, Mato Grosso. Eu só sei disso dias depois e eu passo a fazer contato com ela e tento fazer a reinserção dela no Programa de Proteção à Testemunha, junto ao Ministério Público Federal, que coordenava, com os outros atores, e ela aceita voltar. Então eu vou para Alta Floresta, conheço a família, conheci a família dela, ela não via a família, o irmão, por exemplo, ela não via há 40 anos. Então todo mundo super preocupado com ela e tudo, e ela faz esse reingresso, e eles já vão para o que eles chamam de pouso, né? Ou seja, para o lar ali que ela ia, foi onde ela comprou o imóvel e fez um pouso definitivo. O Programa de Proteção à Testemunha, naquele momento, você ficava 2 anos, você podia ficar 2 anos, prorrogáveis por mais de 2 anos. Ou seja, no máximo de 4 anos. Você não fica a vida inteira no Programa de Proteção à Testemunha no modelo brasileiro. E foi isso. Então, ela seguiu a vida, sendo Joana Zeferino da Paz, mas o tempo acho que também foi arrefecendo tudo isso, né? E, enfim, até que ela encontra esse que virou, no início era um amigo, e depois virou, como ele próprio relata, ele tratava ela como mãe, ela tratava ele como um filho. E pelo que me parece, até pelas imagens que ele me mandou e tudo, ela dançando, brincando, que era uma coisa dela, ela adorava cantar, dançar, brincar, ela caminhava. Ela estava muito bem, me parecia muito bem. E até que ela teve um AVC e aí ficou internada. Ele relata, tem uma passagem muito bonita, ontem ele relatou que quando ele entra no hospital, fala, seu filho chegou, meu amor, tô aqui. E ela abre o olho, sorri e cai uma lágrima. 2 dias antes dela falecer. Então tinha uma ligação, né? Acho que a história dela, por tudo que ela passou, uma mulher uma alagoana que com 13 anos sofreu uma série de abusos sexuais, estupro de um fazendeiro local, engravidou, ele tirou ela de casa, botou para Maceió, ela peregrinou, voltou para casa com 8 meses, uma barriga de 8 meses, e contou para a mãe o que aconteceu. E a mãe falou, vamos registrar a ocorrência na polícia. Claro que não deu em nada, porque ele era um fazendeiro, mas daí você vê a árvore, né? A mãe, a luta já veio dali. E ela foi perdendo, então ela foi perdendo e reconstruindo. Essa era a dona Joana. Eu queria um pouco te ouvir, tem mais um dito que a gente sabe que trabalho em redação é falso, que jornalistas não se envolve com a notícia, mas no seu caso você desenvolveu uma relação e além da fonte e do jornalista, você desenvolve uma relação de confiança. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, inclusive especialmente sobre o segredo que você manteve por 17 anos e dessa relação que você criou com a dona Joana. Assim, no dia que eu escrevo o caderno, primeiro a Cristina que estava lembrando, ela falou, lembra que você queria que ela morasse com a gente um período que ela estava sem casa? Eu falei, lembro. Aí você vai, eu ir além às vezes, né? Porque a solução não seria uma solução para as coisas. E aí diz um pouco de como eu estava na época. Mas eu escrevo, no dia que eu escrevia, que tudo vira uma correria, né? Vocês sabem muito bem como de uma hora para outra, vai sair, vai ser amanhã. E você escreveu um caderno de 6 páginas, de 7h25 até 10h55 da noite. Quando eu dou o ponto final naquele caderno, eu desabo na redação. Desabo, choro. E eu tô até com vergonha, porque ontem e hoje eu tô meio choroso aí, porque, e eu falo e me dá vontade de chorar, é uma coisa horrorosa. Porque tem a ver muito, primeiro que eu acho que eu estou revivendo exatamente o que aconteceu naquele dia, no dia seguinte, e agora sabendo que assim, não é o fim, mas teve um desfecho a história, e ao mesmo tempo numa felicidade muito grande, porque era uma coisa que eu me sentia ali. Eu acho que eu estou fazendo até terapia aqui com vocês, que eu me sentia ali numa dívida de... Ela precisava ser reconhecida. Ela ganhou o Faz Diferença do Globo de 2005, a premiação foi em 2006, que ela mandou um áudio e tudo, muito humilde, dizendo que ela não fez nada demais, né? Ela fez uma coisa de cidadã. Então, tudo isso me comove, me move, me deixa assim, reflexivo por tudo que foi a vida dela. E eu acredito muito, eu estava falando mais cedo também, acredito muito em encontros. Eu, de fato, acredito nisso. E eu acho que a gente teve um encontro ali. Foi muito forte.
E nesse caso, eu acho que quando a gente esbarra nisso, não tem que ter só... Eu acho que a gente tem que manter uma distância jornalística de forma que aquilo não impeça o seu trabalho de ser executado. E eu acho que eu consegui. Quando você olha com a distância do tempo, algumas coisas você poderia fazer diferente? Sim, eu não tenho dúvida. Hoje eu sou mais maduro para algumas coisas, mas a essência do trabalho, eu não mudaria nada, assim. E continuo, meu moço, eu estava falando agora também no WhatsApp com a minha esposa, com meu filho. Eu falei, gente, que vergonha, porque eu acabei de dar uma entrevista, eu chorei, voz embargou, eu sinto vergonha. Aí eles, não mas é vergonha. Isso, foi sempre assim, foi sempre assim. E isso é a beleza da história, e talvez seja. O nosso trabalho é lidar com o humano, Gusmão. O jornalista veste uma carapaça, né, uma armadura para poder trabalhar, mas quando acaba... A gente também desmonta. No chuveiro em casa, a gente também chora. Mas, Carol, imagina no jargão, eu sempre fui repórter de polícia. Repórter de polícia até carapaça dupla. Exatamente. Aí não dá, mas eu não consigo, não. Tem que ser o de verdade, né? Não dá pra ser. A gente tem que manter a sensibilidade até pra achar as boas histórias. Sim. É isso. Agora, você acha que ela virou um exemplo, de certa forma? De que denunciar faz... Porque a gente tem uma certa sensação aqui no Brasil de que as coisas são denunciadas e não acontece nada e fica tudo na mesma e tal. No caso dela, deu, né? As pessoas foram presas. Olha, a maior prova é que deu certo. De fato, assim. Agora, foi uma. E ela falava muitas vezes, eu sou uma andorinha só fazendo verão. Ela falava isso. E é um preço altíssimo, né? É um preço altíssimo. Agora, se a gente pensar como sociedade... Se todo mundo fosse essa andorinha, somos muitos, né? E talvez esse seja o ponto. Então, o ato de heroísmo está justamente nisso, de você saber que você pode fazer, você conseguir fazer, mas não precisa ter herói se nós formos uma sociedade que juntos busque justamente mudanças, promover mudanças e não fique fingindo, não se acostume a ver uma pistola e um revólver e achar que não tem uma grande notícia ali. Gusmão, muito obrigado pela participação no nosso programa e por contar essa história há 17 anos e novamente fazer um relato tão bonito como esse que você fez hoje. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui, era meu sonho estar aqui, tá? Olha. Volte mais vezes, já está convidadíssimo. Mas foi muito bom dividir isso com vocês aqui. Obrigado. Obrigada, Gusmão, e parabéns pelo trabalho. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de Luan Oliveira. Até mais. Até mais.